A presença de Gabriel Galípolo nessa reunião secreta não é apenas um detalhe de agenda. É o fio da meada que pode desfazer a imagem de rigor técnico que ele tenta projetar. Ao aceitar participar de um encontro de 90 minutos com Daniel Vorcaro e Guido Mantega, sem que isso fosse registrado, Galípolo vinculou seu destino político e sua credibilidade profissional às atividades do Banco Master. E por que isso é tão grave agora? Porque o Banco Central não é apenas um órgão consultivo. Ele é a última linha de defesa contra o colapso financeiro. Quando olhamos para as atribuições do presidente do BC, vemos que ele preside o Conselho Monetário Nacional CMN, junto com o ministro da Fazenda. Ele tem o poder de propor normas que alteram o funcionamento de bancos digitais e de investimento. Exatamente o perfil do Banco Master. Se Galípolo estava naquela sala, ele estava em posse de informações que poderiam beneficiar ou prejudicar Vorcaro em questão de segundos. No mercado financeiro, isso é o equivalente a dar as cartas de um jogo, conhecendo o baralho do adversário. O destino de Galípolo está agora intrinsecamente ligado à transparência menos, ou à falta dela, menos, do governo Lula. Como o nome escolhido para dar continuidade à política econômica, ele deveria ser o exemplo máximo de compliance. O fato de ele não ter exigido que sua própria equipe registrasse o encontro mostra uma submissão da técnica à política partidária. Se o chefe do gabinete de Lula, o Marcola, recebeu Mantega 4 vezes sem registro, e Galípolo estava lá em pelo menos uma dessas ocasiões cruciais, com o dono do banco, cria-se uma rede de proteção que isola o Banco Central da fiscalização pública. O que acontece se as investigações da Polícia Federal sobre o Banco Master revelarem que as irregularidades já ocorriam naquele dezembro de 2024? Galípolo terá que explicar se o Banco Central foi omisso ou se ele, pessoalmente, deu algum tipo de orientação que permitiu ao banco continuar operando até que o escândalo se tornasse insustentável. Além disso, temos que considerar o papel de Guido Mantega. Atuando como consultor do Master, Mantega não era apenas um economista, ele era um mentor político de Galípolo e um aliado histórico de Lula. A presença de Mantega na sala atua como uma ponte de influência. Ele conhece os atalhos do poder e, aparentemente, conhece também os atalhos físicos do Palácio do Planalto, já que entrava e saía sem passar pela portaria. Galípolo, ao aceitar essa dinâmica, validou um sistema de porta dos fundos para o lobby bancário. Essa agenda escondida de Galípolo coloca em xeque a autonomia do Banco Central. De que adianta uma lei aprovada no Congresso garantindo a independência da instituição, se, na prática, o seu presidente se reúne às escuras com banqueiros e políticos para decidir o futuro da economia? A autonomia deveria servir para que Galípolo pudesse dizer não ao encontro sem agenda. Ao dizer sim, ele abriu mão da sua principal couraça de proteção e se tornou um ator político vulnerável. O impacto disso para o investidor estrangeiro é devastador. O capital internacional foge de países onde as regras do jogo são decididas em reuniões fantasmas, quando o xerife da economia se esconde para conversar com o dono de um banco, que depois vira alvo da polícia. O sinal enviado ao mundo é de que o Brasil ainda opera na base do capitalismo de compadrio, onde quem tem o contato certo no Planalto consegue o que quer longe dos olhos do público. O desfecho desta história ainda está sendo escrito pela Polícia Federal e pelos órgãos de controle, mas o julgamento ético já começou. Galípolo terá que decidir se quer ser lembrado como o técnico que estabilizou a economia ou como o braço direito de um sistema que apaga reuniões para proteger interesses privados. A cadeira de presidente do Banco Central é pesada demais para ser ocupada por alguém que teme a luz da transparência. Para o cidadão comum, que paga juros altos e vê o seu poder de compra ser corroído pela inflação, saber que o homem que decide o preço do dinheiro estava em uma reunião secreta com um banqueiro é um soco no estômago. É a prova de que, no topo da pirâmide, as regras são diferentes. Para eles, há a garagem privativa e a agenda apagada. Para o resto de nós, há a burocracia e o peso da lei. O que Galípolo discutiu naqueles 90 minutos? A pauta oficial pode ter sido apagada, mas as consequências das decisões tomadas ali
aparecerão nos balanços do banco, nas taxas de juros e eventualmente nos depoimentos à justiça. Se o Banco Central quer manter sua credibilidade, Galípolo precisa vir a público e explicar, detalhe por detalhe, por que aceitou participar dessa encenação de sigilo. A democracia não aceita vácuos de informação. E o silêncio de Galípolo é um preenchimento perigoso com a sombra da desconfiança. Estamos diante de um padrão que se repete: o acesso privilegiado, a ocultação de informações e a desculpa da conveniência temporal. Mas a verdade tem um jeito próprio de emergir, seja por uma planilha esquecida no GSI, ou por um pedido de lei de acesso à informação bem formulado. O encontro invisível agora é público, e a responsabilidade de Gabriel Galípolo é total. Ele não é apenas um participante, ele é o fiador institucional de tudo o que foi conversado naquela sala. O futuro de Gabriel Galípolo no comando da nossa economia depende agora de como ele responderá a essas lacunas. Você acredita que a presença dele foi apenas um erro de protocolo? Ou estamos diante de algo muito mais profundo? Como isso afeta a sua confiança no Banco Central? Deixe sua análise nos comentários. Este é um canal de transparência. E aqui, a agenda nunca é escondida. Compartilhe este vídeo, ative as notificações e ajude-nos a levar essa investigação adiante. O Brasil precisa saber quem realmente dita o ritmo da nossa economia. Até o próximo vídeo.